pessoa pode até ter sido presa, ou, sabe? Tem isso. Então essa menina é presa, né? Colônia Penal do Bom Pastor, e a gente começa a se corresponder, e começa um namoro por correspondência. E nas audiências dos processos que nós tínhamos, que o processo começava as audiências, vamos supor, 8 horas da manhã e terminava 7, 8 horas da noite. Então a gente começou a namorar na janela da auditoria militar, ali naquela sala de espera aí, por aí. Então esse aspecto sentimental sempre ficou no segundo plano, cara, porque o próprio relacionamento podia colocar em risco a vida da gente, né? Eu passei muito tempo clandestino sem ter nenhuma relação sexual. Tem, eu tinha até algumas namoradas lá, teve uma que eu terminei me casando com ela, aquela colega de uma menina que foi me visitar, que eu namorei também, mas foi um namoro que demorou pouco, porque tinha um concorrente aqui fora e eu não consegui. Existiu uma coisa que foi muito explorada pela repressão na época, né, de que nós vivíamos em constante bacanar, né? Era o que eles pregavam e divulgavam pela televisão, inclusive os que, arrependidos, né, exploravam isso, mas a maioria dos companheiros tinha suas companheiras. Eu, por exemplo, era casado, civilmente. Combinamos de ter filhos e nas visitas de final de semana ela engravidou. E foram uns 9 meses de arenga, porque eu queria que nascesse uma menina para pôr o nome da mãe, para homenageá-la pela bravura, pela serenidade, pela firmeza com que ela enfrentou a tortura. Então ela foi gerada na cadeia. Ela é filha da prisão de Itamaracá, né? Literalmente gerada no ambiente da resistência à ditadura. Eu digo assim, que quando ensinaram essa parte matrimonial, eu estava preso, aí eu perdi todas as aulas. Porque na cadeia é o seguinte, tem revista, mas é periódico, não é todo dia que a polícia vai lá, vira colchão, não sei o que, atrás de coisa. E casamento é todo dia uma revista. Aí eu digo, não é possível, eu não aguento revista todo dia. Ela é irmã de Calistrato. Ela ia visitar Calistrato. Aí terminou a gente se apaixonando e ficamos namorando desse jeito mesmo. Ela eu preso e ela solta. Vamos lá? De pé, ó vítima da fome, de pé, famélicos da terra, aí a razão hoje consome, a crosta bruta e a só terra. Primeiro a gente começou a sentir que a Força Armada estava abrandando, que o presidente Figueiredo ameaçava os colegas e daqui uns dias a gente sai. E foi assim mesmo. Aí peguei minha filha, a gente se despediu, o pessoal ficou cantando a Internacional, sabe? Sempre uma festa quando saía um, né? Mas também tristeza que a gente está se distanciando dos colegas. Sabe? É aquele misto de alegria por estar saindo e tristeza por estar deixando os companheiros lá. Nós íamos lá de pé, ó, vítimas da fome, de pé, famélicos da terra. A ígnea razão ruge, consome a crosta bruta que é a sua terra. Então, saímos cantando lá. E era um momento, de fato, muito comovente. Quando chegou o alvará, ainda ameaçaram. Você não pode, durante esse tempo, esses 4 anos que falta para completar a pena, você tem que vir todo mês aqui. Só eu não fui nenhuma vez. Eu já estava solto, ia mais. Eu saí, a gente parou ali em Itapissuma, né? Aí disse, vamos tomar uma cerveja, que 4 anos e meio preso, o cara tem direito, pelo menos, de tomar uma cerveja. Aí tomamos uma cerveja, conversamos ali, etc. E viemos para a cidade. Aí nós começamos a andar na Conda Boa Vista, e eu achando a distância muito longa. Porque eu passei um tempo grande num espaço muito pequeno. 20 de março de 79. Foi logo depois do almoço, aí bateram na grade, o carcereiro, arruma as coisas. Pô, ninguém sabia de nada, eu tinha tido visita no sábado, né, tomei um susto. Eu estava anistiado, ainda não saiu dos primeiros anistiados. E
nada, todo dia. Então, esses 2 meses foram os piores, foi pior do que o tempo todinho da prisão, que foi um massacre emocional. No dia que eu deveria ter saído, eu vim de Itamaracá até ali a Guararapes, mas era dia do funcionário público. Aí eu voltei, dormi uma noite na cadeia para sair no outro dia. Eu era o primeiro preso que ia sair mediante o mecanismo da nova Lei de Segurança Nacional. Aí foi a Globo, Movimento da Anistia, todo mundo lá. Aí quando eu chego lá, o Major Siqueira pega minhas penas todinhas, o juiz manda com alvará de soltura e diz, não, tem uma pena aqui que ele não cumpriu. Eu sabia que era uma resistência miúda dele, né? Aí eu volto para a cela. Todo mundo esperando, eu volto para a cela. Isso foi 6h30 da noite, mais ou menos. Aí sai no noticiário do jornal, aquele jornal das 7 horas, as cenas. Esse político, Marcelo Maia de Mello, não saiu, voltou, não sei o quê. Então, quando é 11h30 da noite, eu estou lá na cela e vejo o noticiário da Globo. Os caras pegaram a imagem, acabou de sair da prisão, e eu assistindo. Acabou de sair da prisão, Marcelo Maia de Mello, com as cenas, tudinho, e eu assistindo. Aí, logo em seguida, vieram, né? Essa dualidade, quer dizer, né? Esse choque, né? Quer dizer, você sente aquela alegria, né? Em sair e, ao mesmo tempo, saber que companheiros ainda estão lá presos, né? E é até difícil explicar para as pessoas. Sair da prisão e não conseguir incorporar o espaço, né? Quer dizer, você está solto, você está na rua, mas não se integra aquele espaço. Aquele espaço não. É como se você estivesse passando, como várias vezes, é a única imagem que eu consigo, como se eu estivesse saindo da prisão no carro, né? Como nós fomos levados várias vezes para a auditoria, no carro, dentro do camburão, vendo a rua. Quer dizer, você está na rua, você vê a rua, mas ela não faz parte. Passei a noite, a madrugada, andando no bairro, né? É igual um astronauta, quando vem desses voos, certo? Só com a diferença, você não passa por uma quarentena. O princípio básico de nossa existência era realizar o processo revolucionário. Quando você sai, você não tem mais isso. Então você perde sua identidade. Quem eu sou? O que é que eu quero? O que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu pedi quando saía, eu digo, eu quero ir no Porto da Barra, tomar um banho mar. Aí o pessoal me levou, eu adoro mar, né? É um negócio fantástico. Aí praticamente foi um banho, lavei, né? E já saí com outra visão, outra maneira de enfrentar a vida, de tocar o bar. Eu sei que eu tinha muito medo e voltei para Fortaleza. Não conseguia me relacionar com ninguém, as pessoas tinham medo de mim. E rapidamente eu tive que sair de lá e ir para o Rio de Janeiro, onde estava a minha mulher, a Ângela. Tive muita dificuldade de trabalhar, né? Porque saía, era formado, mas ninguém aceitava. A mulher chegava, a primeira coisa que a gente preenchia era uma ficha de investigação social, que tinha que ir para o SNI, dizer se você podia trabalhar ou não. Então já viu que minha ficha só voltava não. Quer dizer, é uma alegria, assim, triste, né? Mas é a vida, então, a gente vai superando. Quem ia saindo dava alguns de seus pertences àqueles companheiros mais próximos e também recebia presentes. Aí Chico de Assis chegou e disse, Mago, onde é que está a sua bolsa? Essa aqui? Eu disse, é. E ele botou o livro ali, aí eu disse, Mago Assis, você não pode me dar esse livro, porque ele era apaixonado pelo jogo da amarelinha e lia trechos e trechos para mim. Quando eu queria ver no livro, ele dizia, não, esse aqui você não mexe, não. Esse é meu exemplar. Ele mantinha guardado debaixo da beliche dele. A Lani tinha ganho de Nevinha, companheira dele, que estava no Rio de Janeiro, um LP de Juan Baez, Graças à la Vida. E a Lani disse, é o que eu tenho mais precioso para lhe dar. Chico havia me pedido uma camisa que meu irmão mais velho tinha me dado de presente, que era assim, com 2 bolsos. Ele achava bonito, eu tinha dado a ele. Então nós trocávamos coisas, eu não sei mais o que é que nós trocamos. Eu me lembro de uma coisa interessante, agora tu falou, tu vê como é a coisa, né? Algum livro que eu tinha lido, acho que dentro da prisão mesmo, assim, quando você sair de um lugar, não olhe para trás, porque senão você volta.
nós agimos de acordo com as circunstâncias. Eu não posso dizer que faria ou não tudo de novo. Eu parto do seguinte princípio: não há outra luta a não ser a luta pelo socialismo. Dentro da sociedade capitalista não há lugar para o povo, entendeu? Que a diferença vai ter sempre. E ainda bem que tenha. Esse negócio de uniformidade, de pensamento único, ou à direita ou à esquerda, não. A lei da vida é a diferença, é a diversidade. Né? Isso aqui é a riqueza. Mas você garantir um modus vivendi que garanta isso, que você não precisa se matar, destruir o outro. A gente tem que realmente ter um Estado que garanta o bem-estar à sociedade, que garanta a todos a capacidade plena de se educar, de se formar e de poder ter saúde, educação, segurança. Então são essas as bandeiras, né, de universalizar a democracia, né, porque a democracia não pode ser só política. As frentes políticas não podem diminuir as diferenças éticas das pessoas, os seus compromissos. Você pode até divergir politicamente. Um quer uma reforma radical, mais moderada. Mas tem alguns princípios angulares, que é a defesa da democracia, a defesa da ética, da probidade, de uma vida proba, está entendendo? De utilizar a coisa pública para o público. Isso é uma questão central no meu entender hoje. Mas não adianta a gente botar no jornal, divulgar, fazer documentário, se nas salas de aula das crianças, nas salas de história, a gente continua a chamar o exército de salvador da pátria e de que o Brasil é um país do futuro, que o país é um país que é a democracia, entendeu? Então, nós temos que trabalhar no sentido de inverter essa lógica das coisas. Pode botar quem quiser como presidente, fica essa correlação de força, que tem o presidente é progressista, mas o Congresso é reacionário, é dominado por uma oligarquia, é isso, é aquilo, o judiciário é reacionário, essas coisas todinhas, entende? Então isso tudo faz parte do jogo da luta que se trava ainda hoje, com pequenos avanços. Eu acho que a nossa geração tinha que dar uma resposta a isso, né? Quer dizer, nós nascemos naquele período, nós vivemos naquele período e cabia a nós dar uma resposta a isso, né? E eu acho que tem um saldo positivo isso, porque hoje se sabe que nesse país, se existir um golpe, vai ter resistência. Essa geração também tem um olhar mítico para o nosso grupo, e a mitificação ela tem dois defeitos, né? Pelo menos aqueles que eu observo, deve ter mais, né? Mas o primeiro é evidente, que é o defeito de não perceber os problemas, as limitações, as fraquezas e etc. E o segundo é de julgar que aquilo que nós fizemos não pode ser feito por eles. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu acho que o que eu fiz foi correto. A luta armada foi correta, porque não tinha outra forma. Legal. Então quer dizer, não, o PMDB... Mas o PMDB era o partido do sim, enquanto a Arena é do sim, senhor. Então o que é que a gente fazendo no PMDB? Não acho que nós saímos derrotados disso, porque nós estamos aqui, nós conseguimos vir aqui, depor, discutir, contar a nossa história, né, prestar depoimento, e eles não. Fomos derrotados no campo das armas, mas politicamente não. Nós não fomos vencidos. Eu digo assim, a esquerda se conheceu nas cadeias, a esquerda brasileira se conheceu nas cadeias e no exílio. Foi a partir dali que ela começou a ver que tinha pontos em comum e que podia se organizar. Então, eu participei da organização do PT. Num primeiro momento, fui militante PT, fui de uma direção provisória, mas também um pouco a ver assim, não é a minha praia. Eu gosto de política, mas eu não vou fazer política, eu não vou assumir cargo eletivo, eu não vou me candidatar. Isso serve para que a gente possa, essa experiência servir de lição ao povo, né, à juventude, para que isso não aconteça, não se repita, e também uma sensação gostosa de dever cumprido pela contribuição hoje
que essa experiência que nós tivemos permitiu que o povo brasileiro, e que nós pessoalmente estamos vivendo, de participação em governo, de participação nas esferas do legislativo, todo aquele nosso sonho, né, que hoje a gente realiza. Que não há aqui nenhuma tentativa de criar em torno de mim ou no conjunto de companheiros que estão prestando esse depoimento qualquer auréola de heroísmo. A história das torturas e dos torturados, dos comportamentos diversos nela revelados, é uma história que se conta, como digo no poema, nos limites da cidade heróica com os subúrbios da vilania. Na minha geração, que depois assumiu o governo aí do PT, não sei o que, do PCdoB, nós estamos devendo um pouco mais essas informações à população, sabe? O juventude não sabe coisas mais elementares. Aí, algumas concepções eu revi, né? Concepções militaristas, né? De que a revolução pode ser feita por pequenos grupos, né? Que as massas são chamadas através do exemplo. Então, tudo isso se desfez. E aprendi a conhecer a dinâmica da sociedade, aprender que a dinâmica da sociedade ela é inexorável. Inclusive, se sobrepondo muitas vezes à vontade, né, dos personagens que estão atuando. Fantasmas nós todos temos, mas eu penso que a militância, quando ela é sempre, ela permite que novas sensações se superponham às sensações dolorosas que passaram. De modo que quando a gente relembra, se emociona, sofre, chora, sorri, mas o que conta no dia a dia não é o passado, o que conta é o presente e o futuro que nós achamos que estamos ajudando a construir. Bom, eu acho que algumas pessoas mais ou menos estabeleceram suas metas, né? Eu saí comprometido com a construção do Partido dos Trabalhadores. Eu elogio todos os grupos que continuem em atividade, não estou em nenhum deles, mas elogio todos. Tem que fazer alguma coisa, mas estudem, discutam a realidade, não façam nada em cima de coisas do passado. Usem o passado como exemplo positivo e negativo. Veja os erros do passado que foram cometidos para que não se cometa de novo, para que a gente tenha um mundo mais feliz, com um caminho menos sangrento do que a gente teve até hoje. Eu sabia que o partido tinha sido muito golpeado, duramente golpeado. Nós tivemos muitas prisões, morte, assassinato. Tinha a guerrilha do Araguaia que, né, foi derrotada militarmente, né, e sabia, tinha noção exata de que o partido carecia de militantes para cumprir papéis. Então, quando eu saí, a minha primeira preocupação foi o seguinte, foi me apresentar ao partido. Quando eu conto essa história mesmo, eu já conversei com os meus filhos, eu conto como uma parte da minha vida. Claro que tem aquela história de, olha, eu fiz isso, não estou arrependido do que fiz, passei por isso, e eu acho que isso é a vida de todo mundo, né? Não me considero também que fiz nada demais. Olha, nós somos um produto do meio onde nós estamos. Nós chegamos na sociedade, nós exercemos a nossa crítica, nós temos uma ética, né? Então, a gente faz as coisas, faz dentro dessa ética que você acha certo. E não me arrependo nada disso, né? Purgar os erros, lembrar os mortos, fecundar os sonhos, festejar as vitórias. Se não fizermos isto pela nossa causa, quem o fará? Temos essa mistura de raça, entendeu? Nós temos essa herança africana, né? Que essa herança africana ela é muito rica na mobilidade corporal, entendeu? Na soltura do corpo, né? Quem tem um corpo solto, a mente também se solta. Há uma interação, mente e corpo, entendeu? Quanta gente estava em padrões, em paradigmas apolíneos, estruturados, cubados, está entendendo? Então, acho que a gente teria que partir para um novo método, sabe, de atividade política, partir para esse, o dionisíaco, o do prazer, o do amor, da graça, o do sorriso. Eu, hoje em dia, tenho uma posição altamente intolerante e radical com relação à tortura. Mas, necessariamente, não é o ódio pessoal contra o torturador que está na ponta do serviço, aquele cara que vai e mata e atira.
é contra o sistema de tortura que foi concebido, alimentado e financiado por pessoas que podem não ter dado uma tapa em ninguém, mas foram responsáveis políticos para esse sistema existir, ser dissimulado e ser financiado. Pessoas que hoje estão aí falando de cidadania no Brasil. De que Aristóteles afirmava, veja bem, antes de Cristo, 350 anos antes de Cristo, que o maior crime é aquele perpetrado pelo Estado, quando pega o cidadão, leva-o para lugar ignorado e dele arranca tanto verdades quanto inverdades. O primeiro sentimento que eu tenho